Pessoal, eu pergunto agora para vocês: o Messias, ele veio nos libertar, ou ele veio nos prender, nos aprisionar, nos escravizar a outra religião, alguma religião que tem aí hoje? Porque é uma coisa assim que eu fiquei na dúvida, porque dizem as religiões que se a gente não for para a casa do Senhor, que é o templo deles, o templo daquele pastor, a gente não vamos, ser salvo. A gente não pode sair da casa do Senhor, E a casa do Senhor somos nós mesmos. Nós somos o templo, do Espírito Santo. Então essa pandemia que tá aí veio nos ensinar muita coisa. Pelo menos eu abri o olho e vi que não é aquilo que eu vivia que o Criador requer, de mim e de todos. O Criador quer que a gente sejamos livres e que todas as pessoas são nossos irmãos, independente de igreja tal, porque as religiões nos colocam como inimigos das outras denominações. Uma religião é inimiga da outra, entendeu? Eu falo para vocês isso porque eu tenho certeza do que eu falo, porque eu convivi dentro de religião, que eu tomei nojo das outras igrejas e que eu sempre olhei com um olhar de dó das outras igrejas por achar que elas estão no caminho errado. E quando alguém de outra religião morria, eu na minha mente eu pensava: coitada, foi pro inferno, entendeu? Então, esse pensamento não veio de mim, esse pensamento a religião colocou na minha mente, Então, pessoal, religião, eu acredito que nos afasta do Pai, nos afasta do Messias, Pessoal, eu aprendi dentro da religião que o importante é o exterior da pessoa e não o interior. E o que as escrituras ensinam é que o importante é o interior e não o exterior, Eu vi que dentro da religião a gente deve estar bem vestido, A pessoa deve estar, o homem tem que estar bem vestido para se apresentar para o Pai, mas não é isso que as escrituras nos ensinou. Eu abri muito meu olho numa parte assim ampla das escrituras. Eu comecei a ler as escrituras, comecei a ver verdades que antes eu não via. Eu era cega. É como se fosse uma lavagem cerebral, uma hipnose. Mas graças ao Pai eu me libertei. Hoje eu sou liberta. Hoje o Messias me libertou, Então eu falo para vocês: religião nos afasta do Pai, porque eles não ensinam o maior mandamento que o Messias pregou, O Messias pregou que este é o maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo, Tem uma parte em João que ele falou desse jeito. E tem outra parte que perguntaram qual o maior mandamento. E ele falou assim que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. E na verdade esses são os mandamentos mais quebrados pelas religiões. Então, se esses dois é o maior mandamento, então por que... Então esse é da lei. Então, gente, eu queria que algum evangélico me dissesse
que a lei foi abolida. Como que foi abolida, sendo que ainda esses ainda continuam sendo os 2 maiores mandamentos, né? Então, eu ainda estou assim me esclarecendo nessa parte, mas tem coisa aí que não se encaixa. Então, esses 2 é o maior mandamento, e as religiões nos afastam desses 2 mandamentos. Porque eu falo o mandamento que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, eles não seguem. Por quê? Porque tem que amar o teu pastor, o teu ancião, o teu presbítero como a ti mesmo. É assim que eles ensinam, né? E ultimamente eles não pregam o que deveriam pregar, que é o evangelho. Eles pregam o quê? Você tem que andar com roupa assim. Você tem que andar bem vestido. Isso não foi mandamento nenhum, né? Até porque o Messias, ele andava de sandália. Hoje em dia você tem que andar de sapato santo, é cueca santa, é paletó santo. Você tem que andar assim como é o que a pessoa tem que ver você por fora. Você é um santo por fora, né? Mas por dentro o coração tá podre. É mais ou menos nesse sentido aí, que nem eu falei de mim, né? Eu por fora, mas por dentro o coração tá podre. Por quê? Porque eu olhava com olhos de condenação para o próximo. Então, isso me afetou bastante na minha vida espiritual também. Porque quando a gente acontece isso, a gente não nasceu ainda de novo. A gente não nasceu de novo. Pessoal, eu falo uma coisa para vocês, olha. Existe na Bíblia algo que é da tradição, né? E existe na Bíblia o que é mandamento do Messias. Por acaso, agora eu digo para vocês, o Messias, ele mandou alguém usar véu na cabeça? Eu acho que não, né? Isso aí era tradição do povo daquela época. E até hoje, eles têm aquela tradição. Vou fazer uma pergunta aí, então. Por que que os homens, então, não usam um cabelinho assim, comprido, perto da orelha? Porque isso aí é tradição, né? Até hoje, e até hoje as mulheres lá usam o véu na cabeça, né? Porque é um desrespeito, uma desonra. A mulher não pode, né, mostrar o cabelo, né? E então eu digo pra vocês aí, me tira essa dúvida. E os homens usavam vestido, por que que vocês não usam vestido, né? Então essas 2 aí pergunta que ficou. Isso aí é tradição do povo, né, judeu, e que eles têm até hoje essa tradição aí. E tipo assim, eu tinha um receio também que eu acho que isso também tá errado, porque eu tinha o seguinte receio. Às vezes eu queria orar e eu não orava porque eu estava sem véu. Eu falava, não posso falar com Deus, porque eu tô sem véu, então não posso falar com Deus. Não, isso não existe, gente. É sério, isso é muito sério, isso não existe. Esse negócio de estar bem vestido para falar com Deus, esse negócio mas como outra coisa absurda, um homem não pode subir num púlpito para pregar se não tiver com terno, gravata e paletó. E isso faz uma pessoa ser mais santa ou não? Às vezes, imagina, gente, um lugar que tá 45, 48 graus, um calor, sem ar. Hoje eles não ficam na igreja sem ar, né? Porque eles sabem que eles não podem tirar o paletó para pregar, porque eles acham que Deus não vai usar eles se eles não tiverem de paletó. Isso aí é uma heresia muito grande. Gente, vocês acham que o pai, para usar uma pessoa, a pessoa precisa estar de paletó? Você acha que uma pessoa que tivesse só com a camisa social, o pai não vai usar aquela pessoa? Isso é uma heresia muito grande. Gente, vocês vão me julgar muito por isso aí.
Não tô derrubando ninguém, né? Não tô atingindo ninguém. Isso é a minha opinião. Eu acho isso uma grande heresia e que eu falo para todos: templos, religiões, não existe esse negócio que tal religião é a graça de Deus ou a outra é a graça de Deus. A graça de Deus, né, foi quando ele morreu lá na cruz por nós. Aquela lá foi a graça dele. Agora esse negócio que existe uma igreja, né, isso aí é heresias. Existe só uma igreja de Deus. Eu acreditei muito nisso aí um bom tempo. Quase toda a minha vida. Eu já tô quase uns 30, gente. Foi 30 anos de prisão. Mas a gente vai esclarecendo. Gente, eu sei, vai ter muita gente que vai me julgar, mas eu estou aqui para levar pedrada porque eu tô levando o evangelho, o verdadeiro evangelho, né? Tem coisas que não tem base bíblica. Tem coisas que não tem base bíblica e estão ali dizendo que é coisa que foi revelada pelo Espírito Santo. Não tem base bíblica. Outra coisa que eu sou contra, pessoal, ter que casar no cartório. Então, eles dizem, a maioria das igrejas, que se eu não caso no cartório, eu cometo adultério, tô, né, em adultério. Isso é uma grande heresia também, porque o casamento antigamente era assim, ó. Tinha duas testemunhas, duas pessoas viu ali, ó, tô casando aqui. Duas pessoas via, beleza, então você tá casado, né? Não existia esse negócio. Isso aí é coisa do sistema. Esse negócio de casar no papel é coisa do sistema para prender as pessoas, para saber da nossa vida. Porque assim, ó, às vezes a pessoa não é casada no papel. A pessoa juntou, tá numa união estável, a pessoa é fiel ao seu parceiro, todo mundo sabe que eles estão juntos. Qual o pecado que há nisso? Entende? Tem pessoas que nunca fez nada para ninguém, pessoas que ajudou outras e depois essa pessoa falece e dizem que vai para o inferno ainda sem a pessoa ter feito nada. Que condenação há? Eu não entendo, gente. Eu não entendo que condenação há para essa pessoa. Às vezes a pessoa acredita em Deus, né? Acredita no Messias. Não tem religião nenhuma. E essa pessoa juntou com outra. Tem seus filhos, tudo certinho ali. Mas se essa pessoa morre, condenam. Como eu também condenava. Meu Deus, isso é uma heresia. É uma heresia muito... Gente, isso aí eu acho que a gente pode ser condenado por pensar isso, sabia? A gente fica preso no sistema, porque a religião para mim é um sistema. A gente se aliena ali e eu acho que isso é um pecado maior, entende? Do que aquela pessoa às vezes morreu ali e às vezes não, para o Criador não tem pecado, porque, né? Porque nunca fez nada pra ninguém, né? Então, gente, isso é muito sério mesmo. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre Santa Ceia, que na verdade não é Santa Ceia, né? No caso seria só ceia, não tem esse negócio de santo jantar, né? Que uma ceia é o jantar. Então, vamos lá. Celebrar a ceia é anunciar o amor e mais poderoso sacrifício que alguma vez foi feito. Isso, né, é a ceia e que a maioria não, todos. A Santa Ceia, né, alguns faz todo mês, outros todo ano. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou falar mais ou menos do que está escrito na Bíblia
e o que eu acho sobre isso. Pessoal, Santa Ceia. Eu peguei aqui uma parte aqui de Marcos, vou ler o 14 de Marcos, vou ler o 25. Olha, essa aqui é uma fala do Machia. Com toda a certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino dos céus. Quando eu estava na religião, eu imaginava que quando acabasse tudo e a gente fosse morar com o Criador, a gente só ia viver lá batendo palma, balançando asinha e cantando. Mas na verdade não é isso que as escrituras falam. Creio eu, né, nas escrituras, e vejo assim, no modo assim, que lá é um reflexo do que a gente vive aqui. Então vamos ter uma vida mais ou menos como a daqui, só que muito melhor, né? A gente vamos beber da água da vida e nunca mais vamos envelhecer, né? Nós vamos ser deuses no sentido de que não haverá morte para nós, né? Vamos analisar aqui só a parte que Jesus deu, né? Que as pessoas entendem que é a Santa Ceia, todos fazem anual, mensal aí. Vamos analisar só essa parte, né? Que Jesus deu vinho e deu pão, mas o que o Messias queria dizer com isso? Ele deu o pão e o vinho e disse assim, ó: fazei isto em memória de mim. É o que é para fazer isso em memória dele? Repartir pão. E a obra dos discípulos foi essa. Enquanto eles tiveram os apóstolos, o apóstolo Paulo, os outros, a obra foi essa. Olha, se a gente ler ali Atos dos Apóstolos todo, nós vamos ver ali que a obra foi essa. Foi dividir o pão. Por isso que os cavalheiros templários, os líderes religiosos, o pessoal da lei, eles não gostavam dos apóstolos, porque tiravam, né, dele o dízimo que as pessoas ajudavam, né? Gente, a obra do Messias foi essa, divisão, né? Ele mesmo falou que, essa parte eu vou mostrar pra vocês depois, ele mesmo falou que o maior mandamento é esse, né? Amar ao próximo. Então, vamos lá. Vou falar um pouco agora dos apóstolos, a obra deles. Se vocês lerem todo o Novo Testamento, depois da morte do Messias, você pode ver que o mandamento é esse, não tem outro. Aí eu vejo religiões aumentando a obra do Messias, colocando tipo, a pessoa tem que andar de saia. Isso não foi mandamento do Messias. A mulher tem que ter cabelo comprido. Outras aqui, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que ser casado civilmente. Isso aí, ó, é tudo. Isso aí não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Com o mandamento do Messias, e ainda dizer que essas doutrinas são obra do Messias. Isso é uma heresia muito grande. Pessoal, se a gente for ler lá, vou parar de
contar um pouco dessas coisas, depois eu conto. Vou falar logo da parte da Bíblia que eu já tinha comentado antes, dos apóstolos. Pessoal, se a gente for ler Atos dos Apóstolos, e ali depois da morte do Messias, o que os apóstolos mais faziam? Eles pregavam o evangelho, pregavam o Messias, né? Para circunvizinhos ali que não viram, né? Aí, além deles, quando eles pregavam, eles chamavam as pessoas até eles, né? E as pessoas que chegavam a ele e que foi tornando a igreja, gente, não é um templo religioso. A igreja é a pessoa, né? Então, quando fala a igreja, está dizendo assim, as pessoas ali, que juntos, né, formavam um. Pessoal, então, o que acontecia quando alguém largava tua vida e ia junto com os apóstolos pregar o evangelho? Eles pegavam todos os seus bens, vendiam e entregavam para os apóstolos. E esse bem era dividido para todos igualmente. Você vê a igualdade, você vê que não existia hierarquia, entendeu? Quanto a isso, né? Mas não tinha hierarquia entre eles como a gente vê hoje nas religiões, né? Pode dizer que não tem, mas tem sim. Todas as religiões têm hierarquia. É um em cima do outro, né? Tem aquela... É como se fosse uma pirâmide, né? Mas, pessoal, uma coisa que eu não concordo também é que dizem que a lei foi abolida. É algo também que eu sou contra, que antes eu cria nisso e agora eu sou contra. A lei não foi abolida. O Messias, ele seguiu muito a lei, ele não descumpriu um. Para eles era pecado. Veja o absurdo. A pessoa comer sem lavar as mãos. Entendeu? E isso não tem base na lei. Então, pessoal, comecem a ler a Bíblia. Lê como se fossem as Escrituras e não a Bíblia. Lê a Bíblia sem os títulos. Os títulos da enganação, né? Vocês sabem, né? A Bíblia foi passada pelos romanos, né? Pelas mãos dos romanos, então a gente não sabe, né? O que pode ter acontecido. Aí os evangélicos dizem que não acreditam nos católicos, mas a Bíblia que eles têm passou pelos católicos, né? Foi até os católicos que traduziu ela, né? Então, por quê, né?